Glória a Deus. Boa noite, gente. Vocês estão bem? Você já falou com o irmão do seu lado? Fala para ele, pergunta para ele: ô meu irmão, você está feliz com Jesus? Aí agora pergunta assim: e Jesus está feliz com você? Você pode se sentar, fica à vontade. Posso descer aqui? Posso descer? Eita! Gente, muito bom estar aqui com vocês. Muito bom estar aqui, obrigado pela confiança. Eu sei que não é fácil a gente dar um microfone da nossa igreja para qualquer um, então é uma responsabilidade muito grande. Obrigado pela confiança, pelo carinho. Deixa eu me apresentar rapidamente para você. Meu nome é Caleb, sou o pastor do Mevan, da cidade aqui de Navegantes, vizinho de vocês aqui. E para nós é uma alegria estar aqui com vocês. Minha esposa não pôde estar aqui, infelizmente, mas eu sou casado com a Isabela. Estamos juntos há 6 anos e eu faço ela feliz todos os dias, né? Ela acorda, ela olha pra mim, ela fala: sou muito sortuda. Ela fala: eu tenho que fazer essas coisas que ela não tá aqui, né? Então a gente faz essas brincadeiras. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Tá aqui, esse é um dos nossos times lá da nossa igreja. Você pode aplaudir Jesus por esse pessoal. Deixa eu ver. Tô com uma galera de navegantes aí. Cadê o povo de Navega aí? Cadê? Tem um povo lá, tem um povo aqui também. Eu vi minha irmã, tá aqui, eu acho que ela foi no banho. Tá lá a Mana, ali minha irmã. Também pastora ali na nossa igreja, pastora Tirza. Deus abençoe, Mana. Solteira, viu? Tá solteira. Tem umas meninas solteiras lá da nossa igreja querendo casar. Tu tem uns meninos bons aqui, solteiro? Não sabe. A tua cara já me respondeu, obrigado. Tamo junto, tamo junto. Quem é casado aqui? Deixa eu ver. Ok, agora baixa a mão. Agora, quem ama ser casado? Deixa eu ver. Aí, obrigado. Ganhou ponto, ganhou ponto, ganhou ponto. Eu vi uma mulher cutucando o marido assim. Bem. Eu trouxe uma... Traz isso pra cá, Paulo, por favor. Deixa eu só mostrar para você rapidamente. A gente trouxe algumas coisas aqui. O Tuti, né? Chama Tuti. Vai pegar, pastor. Tuti. É Tuti de Tutti Frutti. Nós temos o nosso... Irmãos, eu sou jovem. Nossa igreja é uma igreja jovem, né? Então, amém, né? Estamos no caminho. E nós temos algo que nós chamamos... Uma palavra que Deus nos deu em 2011. O texto. Quem conheceu a época do Jesus Culture? Quem ouviu o Jesus Culture? Aqui, ok, você está revelando um pouco da sua idade. Mas tinha uma música chamada Rooftops, Telhados, né? Que a Gabriela Rocha traduziu, né? Tá em dó, né? O teu nome bendirei. Que quer dizer? E bem alto cantar. Ok. Então, essa música, eu me lembro que eu estava ouvindo quando o Jesus Culture lançou. Na época era no computador, né? A gente não tinha celular assim para ficar ouvindo no celular. Eu estava lendo Mateus, o Evangelho de Mateus. E ela começou a cantar e eu fiquei intrigado. Por que rooftops, telhados, né? Eu fiquei pensando naquilo. Aí eu estava lendo e cheguei em texto de Mateus, capítulo 10, versículo 27. Que Jesus diz assim: o que vos digo a escuridão, dizer a luz do dia. E o que é sussurrado em vossos ouvidos, proclamem dos telhados. Então, e isso ficou para mim como uma mensagem muito grande, que eu só consigo proclamar aquilo que eu recebo. Então, o problema é de que tem gente querendo proclamar o que nunca contemplou. Vocês são da... Aí, ó. A gente é assim lá. Eu falo, irmão, lá na nossa igreja, né? A gente pode usar umas calças diferentes, curtas, que a gente não sabe. Um dos meus pastores lá, o pastor Ulisses, ele chega para mim e falou: Caleb, essa calça é um short comprido ou é uma calça curta, né? Eu falo: é moda, né? É moda, tem que aparecer a canela. E eu sempre digo lá, nossa igreja pode ser preta, a gente pode ter tudo, mas a gente é canela de fogo ainda.
Eu sou canela de fogo. É labareda, é labareda. Brincadeira. E então, e surgiu isso para nós, e a nossa conferência, que até eles foram junto com o Lucas, nasceu disso, porque os 3 dias que nós ficamos lá, esteve lá com a gente o pastor Davi Silva, que foi no dia que eles foram, Jason Lee Jones, pastor Antônio Cirilo, estava lá com a gente, e foi 3 dias assim, de muito derramar, porque às vezes, eu vou falar sobre isso, existe uma diferença de você ter informação e você ter revelação. O problema é que tem muita gente que vive de informação. Informação não te transforma, só revelação te transforma. E revelação você não recebe de um púlpito. O púlpito te direciona para o caminho, ele é o caminho. O problema é que Jesus é o caminho, tem igreja que quer ser o pedágio. A gente tem que levar o Pai, amém? Vamos chegar a 300 GCs, amém? Só que são 300 pessoas, 600 pessoas que têm que conhecer o Pai. Porque informação não mantém ninguém servindo a Deus. Informação vai fazer com que ela entenda. Vamos aqui, ok. Quantos sabem que não é bom gordura no fígado? Quem sabe? Ok, mas quantos comem gordura como se não houvesse amanhã? Ok, o que eu estou querendo dizer para você? Que você tem uma informação sobre isso. No dia que isso for aberto seus olhos, te revelar, você muda. Porque revelação é tudo que te transforma. Quem está me entendendo? Eu tenho 31 anos, tenho 1,79 de altura e cheguei a pesar 131. Uau! Uau! Ainda bem que eu não trouxe a foto para não passar aqui, senão nesse telão eu ia ficar 3 vezes maior. Não, obrigado, não precisa humilhar o irmão, né? Perdi 14 quilos. Estou emagrecendo. Tive um processo difícil na minha vida, na minha casa, e fiquei muito ansioso. Quem é assim como eu? Fica ansioso, você faz o quê? Você come. Tem alguns que ficam ansiosos, para de comer. Queria que pelo menos tinha um benefício, né? Aí o cara vai, que triste, estou usando 44, que triste. Eu fui do 44 para 50. Foi triste ainda, mais 2 vezes pior. Mas no dia que eu entendi que eu precisava cuidar da minha saúde, eu mudei. Se Deus quiser, da próxima vez que vocês me virem, eu vou estar mais magra ainda, se Deus permitir. Diga comigo, porque tudo que me é revelado me transforma. Então tem gente que está servindo a Deus porque tem uma informação de que precisa de Jesus para não ir para o inferno. E essa pessoa está aqui porque nós temos GC lá também. Nós trabalhamos com GC e chamamos de GC, inclusive. E uma vez uma pessoa falou assim para mim, foi no nosso GC e falou assim: por que você está aqui primeira vez, tal, se apresenta, né? A gente faz aquela dinâmica. Porque Jesus está voltando, né? Os sinais estão aí. Jesus está voltando, né? E não quer ir para o inferno. Eu falei, mas você serve a Deus por medo do inferno? Deixa eu dizer uma heresia minha aqui, isso não está escrito em lugar nenhum. Mas se Jesus estiver no inferno, eu quero estar lá. Porque o inferno, só é inferno porque ele não está lá. Então tudo que não tem Jesus na sua vida é um inferno. Quem aqui gosta de estudar um pouco? Existe escuridão? Trevas? Não. O que é trevas? Ausência de luz. Quem pegou? Então o que não tem, na verdade inferno só é inferno porque ele não está lá. Se ele tiver, deixa de ser. Amém? Então, eu estava onde? Na camiseta, né? E daí nasceu então essa camiseta nossa aqui, do nosso trabalho, nosso movimento, nosso tudo lá. Proclamem dos telhados. E aqui na frente nós temos um megafone, nós temos 2 cores, tem essa cor. Fica de pé, Thay, por favor. Outra irmã solteira na... Aí, ó, pra câmera, olha aí, Brasil. Nossa líder dos voluntários lá da casa, solteira, irmãs também. Ô, Tuto, me ajuda, cara. Me ajuda que eu já... Vamos começar um círculo de oração? Tá difícil encontrar homem, velho. Olha aí. Só tô ouvindo mulher aqui falando. Só mulher bradando. Homem tem qualquer um, mas homem de Deus tem falta, né?
Fala, Deus! Fala! Deus está falando. Eita! E daí a gente tem... E surgiu então esse livro. Esse livro aqui é o nosso livro, o livro que eu escrevi. Nós lançamos agora em agosto, que vão ser 3 séries. E você sabe que o que vende não é nada disso aqui, é o que está aqui embaixo, né? Prefácio Luiz Hermínio. Então, uau, tá vendo? Uau, eu falei o livro, nada. Luiz é uau. Então compra o livro pelo menos por isso. Então, o Luiz Hermínio, meu apóstolo, leu, escreveu o prefácio. E qual que é a ideia desse livro? Aqui nós falamos sobre princípios elementares da fé. Então, aqui são 12 matérias, falando sobre o básico. Porque às vezes, muitos de nós não conseguimos crescer no Evangelho porque não sabemos o básico. O que é o prédio? É construído em cima de um fundamento. Então, a Bíblia fala que eu tenho que estar sempre pronto para explicar qual seja a razão da vossa fé. Tem crente que tem 10, 15, 20 anos e não sabe explicar, por exemplo, o que é fé. O que é fé? A fé é. Ok, me explica o que é fé. Tu me empresta a Bíblia aí, campeão? Nisso daqui. O que é fé? Me explica. Não preciso, eu sinto. Não. Olha aqui para mim. Olha aqui. Lucas 24. Eu já estou pregando, estou falando e estou assim, ok. Lucas 24, a Bíblia fala de que Jesus, quem sabe? Ok. No caminho de Emaús. Jesus está andando no caminho de Emaús. Mas que dá para Emaús, ele encontra 2 discípulos. Você lembra disso? E daí, enquanto Jesus anda, Jesus pergunta, do que vocês estão falando? Então, ele fala, porventura você é o único em todo Jerusalém que não sabe do que nós estamos falando? E daí, então, Jesus pega e diz assim, não, dá uma de João sem braço, né? Já percebeu que Jesus tem umas tiradas boas, né, cara? Jesus, ele sabe dar umas engabeladas legal. E daí, Jesus pega, não, me conta, nego. Sei não, nego. Aí eles, tá estola, sabe não. E daí então eles começam a falar, porque a gente achou de que aquele tal de Yeshua, Jesus de Nazaré, quem? Jesus de Nazaré? Aquele lá, filho do Zé? Filho do Zezinho, o surfista da Galileia. Ele mesmo. A gente achou que ele ia ser o Salvador. Jesus falou que honestos de coração. Aí Jesus começa a falar, desde Moisés até os dias de hoje, do porquê ele deveria morrer e ressuscitar. O que eu estou querendo dizer com isso? Você já percebeu de que Jesus poderia simplesmente abrir os olhos deles e falar, pilim pim pim, sou eu. Sim ou não? Mas Jesus começou a expor as Escrituras para mostrar de que a revelação de quem ele é só vem através das Escrituras. Então, antes de um reavivamento, nós precisamos de um reabibliamento. Não existe evangelho, diga comigo, não existe evangelho sem Bíblia. Você sabe o seu nível de evangelho, o tanto de leitura de Bíblia que você tem. Não, mas eu sinto, você está falando que o próprio Deus não quis abrir os olhos, ele quis mostrar a Bíblia e você quer sentir ele sem a Bíblia? Então nós vemos uma geração fraca da Bíblia, que diz tudo da cabeça, sem ter embasamento nenhum do que a Bíblia fala. Então esse livro vem justamente para isso. Aqui nós falamos sobre graça, sobre ceia, os princípios elementares da fé, o que é básico, princípios elementares já diz tudo. O que todo cristão deveria saber. Só que isso também é usado lá com quem se converte, aceita Jesus, entrega a vida a Jesus. Nós também usamos esse livro aqui com essa pessoa. Mas eu sempre digo, ela serve para quem é muito tempo de convertido ou para quem está começando agora. E nós vamos lançar, esse é o volume 1, você vai ver que está aqui nível 1. E nós vamos ter o nível 2 e o nível 3, que vai ser lançado no ano que vem. O nível 2, vamos chamar Águas Profundas, que até veio de uma canção minha também, que eu escrevi. E ele vai falar sobre coisas mais profundas. Então nós vamos falar sobre santidade ali, nós vamos falar sobre dinheiro, nós vamos falar sobre outros temas. E o livro 3 vai ser o livro ID, que ali nós vamos falar sobre os 5 ministérios, sobre o chamado da igreja, sobre... enfim, essa é a nossa ideia. Amém? Você já tem esse livro? Então pronto. É teu. Deus abençoe, meu amigo. Deus abençoe.
Amém? Bom, você tem uma Bíblia aí? Quem tem uma Bíblia? Abra sua Bíblia comigo. Eu posso ficar aqui embaixo? Tem algum problema? Posso? Só me dá meu iPad aqui. Vão ajudar? Esse daqui também é solteiro, esse rapaz. Fala inglês fluentemente. Hi, Lorena. Já morou no Canadá. Tá aqui. Quando o Jason Lee Jones veio, ele que ficou comigo, com o Jason. Ele me corrige, eu falo, ele não é assim que fala. Obrigado, não tem problema ficar aqui não, né? Estamos em casa, ok. Eu tô assim, ultimamente tô com o som do casamenteiro. Tô querendo casar, uns prontos, que não estão, falando na cara. Você não tá pronto não, tem uns que não tá pronto para casar não. Vai casar, irmão, em nome de Jesus. Glória. Professor! Eu me lembro disso. Amém. Você tem Bíblia aí? Abra sua Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16. Eu quero ser bem rápido aqui. Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. Vocês passam no telão ou não? Passa? Então eu vou ler com vocês aqui. Evangelho de Mateus. Então, gente, eu acho que eu me apresentei um pouco, né? Minha esposa não está aqui e o marido sem esposa a gente fica meio perdido, né? Fica meio, eu acho que por isso que eu tô assim, acho que eu tô tentando me encontrar. Mas aleluia, aprendi com o pastor. Você não sabe o que falar, fala aleluia. 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 Achei. Glória, obrigado, Jesus. Mateus capítulo 16, versículo 13 até o 19. Até o 19. Se vocês quiserem sentar por aqui, diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou-os os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Versículo próximo. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te foi revelado a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só o 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Feche seus olhos um momento. Pai, te louvamos pela tua palavra. Fala aos nossos corações, ministra as tuas verdades no nosso coração, que a tua presença não se aparte aqui de nós. Nos transforma a tua imagem, Senhor. Nós te amamos, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Às vezes nós caminhamos no Evangelho e uma das coisas que eu vejo é que poucas pessoas às vezes entendem o significado, a importância que a igreja tem, porque tem pouca revelação de quem ele é. Irmãos, eu vou falar isso sempre aqui. Entenda isso. O avanço da igreja está diretamente relacionado ao tanto de intimidade que a igreja tem com a pessoa de Jesus. Então, o que mais importa para uma geração é conhecer quem ele é. Porque quanto mais você conhecer quem ele é, mais a igreja vai avançar. Quem está comigo? Então, quanto maior é a nossa entrega, maior é as nossas lágrimas, maior o nosso nível de jejum, de renúncia, maior será o avanço da igreja. E eu fico vendo nós hoje, quantos líderes tem aqui hoje? Quantos líderes, pastores, líderes de célula? Quantos líderes tem aqui? Sabe o que eu vejo? Eu vejo por mim. Eu me lembro, eu no começo, quando eu era magro, me chamavam de palito de fósforo, era virado na cabeça. E uma das coisas que eu vejo, de que o que me trouxe até aqui hoje, foi a minha fome ontem.
E às vezes, muitos de nós, líderes, crescemos, nos tornamos importantes. E esquecemos de que a adoração é para ficar adorando, não ficar olhando os outros. A gente esquece que o que nos trouxe até aqui foi a fome pela presença. Aí a gente cresce, vira importante, e a gente, agora eu sou o analista. Estou analisando. Uma vez eu fui num lugar ministrar. Não, eu fui fazer o louvor. E um pastor foi pregar. Só que eu não sabia quem era o pastor. E ele estava bem na frente, o louvor inteiro assim. Quando ele pegou o microfone, transformou. Pegou o microfone, dá glória, dá aleluia, irmão. Eu estava me controlando no meu lugar. Eu falei, mas controlar desse jeito. Tenho um amigo dos anos 2000, do Mevano, e ele era discípulo do Judson de Oliveira. Quantos conhecem o pastor Judson? Come on, Jesus. E o Judson na época era de Contagem, de Belo Horizonte. E esse é o pastor que ele é genro do apóstolo Luiz Hermínio. E ele conta assim, eu fui um tempo cuidado por ele, hoje ele está o Mevan em Portugal, tem uma igreja em Portugal, ele está lá. E ele conta de que, ele falou assim, Caleb, uma vez o Judson convidou um pastor para pregar lá na igreja. E eu estava tipo assim, tinha fileira e tinha outra, eu sempre gostei de sentar na frente, ficar olhando, para ver se aquele pastor que foi convidado, qual seria a postura dele, porque eu sempre entendi de que a postura dele vai dizer o que ele vai fazer em cima. Quem está entendendo? E ele disse que o pastor se jogava no chão, batia no peito. E ele falou, caramba, esse cara é bem entregue, o cara está adorando. Daqui a pouco o Judson sobe e falou, quero convidar um amigo que está começando agora, Deus está levantando ele no Brasil. Vem para cá, pastor Antônio Cirilo. Vem para cá, por favor, pega o microfone aqui. Nem era conhecido ainda o pastor Antônio Cirilo no Brasil. E Deus começou a levantar aquele homem, e eu estive com ele esses dias agora. A mesma entrega, a mesma pureza. Então, o que eu estou querendo dizer para você, irmãos, é que se nós perdemos o cheiro pela presença, nós já estamos perdidos. Nós já estamos perdidos. Quem está me entendendo? Para você que é pastor, você que é líder, perca tudo. Mas se você perder o caminho para a presença, você já está caído. Sucesso ministerial não substitui sucesso diante dele. Ser usado por Deus não quer dizer ser aprovado por Deus. Tem muita gente usada que não é aprovado. E como a gente sempre diz, Deus usou até a mula. Então tem gente que está chegando, acha porque Deus está usando. Seu GC cresceu, está multiplicando. Quando eu ministro, o fogo cai. Caleb, você não sabe, isso daqui é fichinha, eu faço 3 vezes maior. Mas se falta aquele início da entrega. Quem conhece o pastor Luciano Subirá? Quem já leu o livro De Todo o Coração? Ok, ele conta no livro de que um dia ele estava com a sua esposa, esqueci o nome dela. Kelly. E ele conta de que um dia ele foi no mercado, ele tinha os filhos, a Alissa, o Israel Subirá, e ele foi no mercado, comprou 3 batons. Sabe o chocolate, batom? Quem conhece chocolate batom aqui? Ok, na nossa época tinha muito batom, hoje em dia acho que o povo come pouco, né? E ele trouxe 3, deu um para o Israel, deu um para a Alissa e deu um para a Kelly. O Israel e a Alissa, ai pai, obrigado, ele arrasei, né? O pai do ano. Quando chegou na Kelly, ela fez assim, irmãos, a mulher quando faz isso aqui pro homem, é ou não é? Matou o homem, é ou não é? Cadê os casais aqui? Quando a mulher faz assim, ó, já era, é ou não é os homens? Já era, você pensa até o que eu fiz, o que meus antepassados fizeram, o que meus filhos farão, Senhor, você perde o rumo da sua vida. E disse que ela ficou assim. Aí ele foi, chegou por trás, no cangote, que os homens têm que saber chegar. Ô meu amor, ô meu chuchu, o que eu fiz para você? Ela deu o segundo Porque daí a segunda pergunta, tu não sabe?
Irmão, por isso que Paulo diz que quem é casado se parece com Jesus, né? Que se entregou pela igreja e morreu por ela. E daí ela pega e fala assim: o que foi? Você não gostou do presente que eu dei? Eu falei: não, o problema não é o batom. O problema é que no namoro você me dava Ferrero Rocher. E hoje você quer me conquistar com um batom. Olha, fica a dica. O que eu estou querendo dizer com isso? Irmãos, no começo você era uma pessoa entregue, você tinha tempo para Deus. Hoje você é ocupado demais, você não tem tempo para Ele. E você acha que porque, não, Deus entende, agora eu tenho um ministério. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem muito ministério que tá roubando você de Deus. Ah, ministério pode roubar de Deus? Pode. Porque nem o microfone tem que ser mais importante do que ele. Deus não te chamou para ser ocupado. Deus te chamou para ser completo. Tem gente buscando ser completa, se ocupando. Quem está comigo aqui, irmão? Deixa eu contar um pouquinho da minha história aqui, posso? Se eu te passar, você tosse. Se tu fizer assim, entendi que é para eu parar. Vigília. Quando eu tinha 12 anos, eu tive meu encontro com o Espírito Santo, com 12 anos. Irmãos, eu sou filho de pastor. Eu nasci na Paraíba, eu sou paraibano. É mesmo? Olha que legal. Meus pais foram enviados para lá. Eu e minha irmã nascemos lá. Eu nasci em Campina Grande e minha irmã nasceu em João Pessoa. Meus pais missionários foram enviados para lá. Só que eu cresci em São Paulo. Com 2 anos nós já fomos para São Paulo. Nunca mais fui na Paraíba, quero voltar lá, não fui de novo. Então conheço muito pouco. Minha vida eu fui criado em São Paulo, em Americana. Por isso que eu falo Porta, Carne, né? Perto de Piracicaba, né? Tem alguém de lá dessa região ali, região metropolitana de Limeira. Então por isso que a gente fala muito assim, eu e minha irmã, é Porta, é Carne, é o corpo de Cristo. Essas são os caipiras falando. Então eu cresci em São Paulo, meus pais sempre na frente de igreja. Só que eu nunca tinha tido meu encontro com Jesus. Aquele dia D, eu costumo dizer que é o dia D, sabe? Aquele dia que marcou sua vida para sempre. E eu me lembro, irmãos, às vezes eu ia na casa do jantar, eu aprendi cedo, que tem o jantar de grego. Qual que é o jantar de grego? É a janta e a sobremesa é o problema. Te leva para jantar, tudo, vem jantar lá em casa, janta, tá comendo, tá bem, já comeu bem, agora é o problema. Meu marido, já era. Aí vai embora. E quantas vezes, eu nunca me esqueço, gente, uma vez eu estava lá, minha irmã não estava, meus pais estavam orando para a gente ir embora. Eu falei, graças a Deus, eu acho que eu tinha uns 9, 10 anos. E daqui a pouco, quando começou a orar, a pessoa começou... Aí eu falei, pronto, já era. Não é hoje que eu saio daqui. Eu me lembro que eu peguei o celular da Nokia, da cobrinha, e eu fiquei lá jogando. E demônio, então assim, eu cresci nesse meio. Já vi demônio subir no teto, já vi de tudo já. Cresci vendo essas paradas. Quem cresceu também? Quem é rato de igreja aqui? Ó. A gente cresce. Já sei todos os cumprimentos. Com a paz do Senhor, peace the Lord. Tudo que você imaginar, graça e paz, estamos juntos, é nóis, boa noite. Já vi de tudo, já vi de tudo. Eu sou da época dos panos esticados no prédio da igreja. Eu sou da época do CTMDT. Sou da época das comunidades. Quem é dessa época aí? Eu vi de tudo. Vi isso chegar, vim passar. Nossa igreja em São Paulo, o palco era maior do que esse. Tinha mais instrumento do que ar para respirar na igreja. Tanto que tinha. Aí tinha lá o da percussão. O cara fazia a virada, ele tinha que ser uma virada 1 minuto só nele. O nosso tecladista tinha 3 teclados. 3 teclados. Um aqui, um do lado. É uma coisa de louco. Cresci vendo isso. Só que daí eu me lembro que uma vez foi um pastor da nossa igreja, chamado pastor Sérgio. E ele tinha um ministério chamado Paixão por Jesus. E ele foi com o Gessé, pastor Gessé Perão, que hoje também está na Europa, tem um do Mevan. E na época, eu lembro que ele foi, eu estava sentado na segunda fileira, assim. Eu tinha 12 anos, sentado na segunda fileira. E aquele pastor, ele tinha um cabelo assim, meio comprido, parecia o Juliano Som.
que é do Juliano Som Livre, eu tô cheio das referências hoje aqui, né? E ele ficava assim, cara, eu tô apaixonado por Jesus, cara. Cara, eu tô apaixonado por Jesus, cara. Eu fiquei olhando aqui, eu falei, hein? Esse movimento aí eu nunca tinha visto, não. Ele, cara, eu tô amando Jesus demais, cara. Eu tô amando Jesus demais. E o Gessé no teclado. Cheio. Fiquei olhando aquilo assim. Mas alguma coisa naquele dia me puxou de dentro para fora. E no final, quando ele disse assim, você que quer mais desse Jesus, vem aqui para frente. Eu fui, cara. Eu não sei o que me moveu, eu não sei o que aconteceu, mas eu fui. Desse tamanho, magrelo, virado na cabeça. Fiquei parado assim. Um monte de gente aqui. E era bem naquela época do pó de ouro. Quem lembra dessa época? Surgiu o pó de ouro nas minhas costas. Mas Deus fez isso. Na conferência apareceu o pó de ouro na Bíblia da minha irmã. Só nos textos que a gente abria. E eu me lembro de que eu fiquei lá e o povo via, colocava a mão, pluf, caía. Uma vez uma pessoa perguntou, pastor, por que hoje as pessoas não caem no chão? E a gente falou, porque hoje Deus está derrubando por dentro, né? Então, às vezes as pessoas não caem porque Deus está derrubando por dentro. Nada contra, né? A gente derruba mesmo. E eu me lembro que ia cair. Aquilo me chamou muita atenção, cara. E ele colocava a mão, a pessoa caía. Só ficava olhando. Ele começou, começou a cair. Quando eu vi que estava chegando na minha vez, agora sou eu. Não sei porquê, cargas d'água. Ele me pulou. E eu fiquei muito chateado. Eu falei, como é que ele me pula? Eu, filho do pastor. Nunca leu o texto? Não pulareis o filho do pastor? Cara, eu fiquei chateado, confesso vocês, fiquei chateado. E eu comecei a ver, daqui a pouco, eu pensei, vou sair, mas não tinha como, tava todo caído assim, cercado em volta de mim, eu aqui parado no meio. E eu me lembro que eu fiz uma simples oração chateado. Eu falei, quer saber? Se Deus quiser, Ele me toca. Fechei o olho. Quando eu fiz isso, falei isso, cara. Eu senti o cara, senti ele vindo assim, me abraçando assim, ó, como um pai que ele tinha uma pancinha. Assim, ele fez assim, ó, me abraçou assim, ó, me colocou aqui assim. Quando ele me colocou aqui, cara, desceu sobre mim uma glória de Deus. Eu fui batizado no Espírito Santo. E eu me lembro que eu comecei a cair do chão. Resumo do Paranauê. O culto acabou. Nós ficamos 2 horas. Crianças. A minha irmã foi junto, tinha 14 anos, irmã. Crianças de 8, 7 sendo batizadas. Foi por causa disso que a gente conheceu o Luiz Hermínio. Ele falou, Luiz, cara, eu preciso te mostrar uma igreja. A igreja das crianças. A gente ficou conhecido por muitos anos. A igreja do mover que Deus fez nas crianças. E daquele dia em diante Deus mudou a minha vida. Eu me lembro que um dia eu estava passando na sala. Nós tínhamos uma TV de 32 polegadas que era maior para trás do que para os lados. Quem lembra dessa? Estão só revelando as idades. O Ali fez assim, ó, nunca vi isso. Sabe de nada, né? Hoje em dia, quanto mais fino, melhor. Antigamente, não. Quanto maior era, melhor a TV não era. E eu me lembro que minha mãe um dia estava lá. Era viração do dia, 5 e pouco, quase 6 horas da tarde. E minha mãe na sala, ouvindo um cara. Eu só vi a minha mãe assim, chorando. Eu vi o que está acontecendo. Eu vi um cara com cabelo, uma trança no cabelo, com a blusa por dentro da calça. Nos anos 2000, você pregar de calça jeans, camisa para dentro, era um sacrilégio. E ele com a mão no bolso, ele estava assim, oh Jesus, eu te amo, Jesus. Prosperidade. E esse cara era o Gregor McNutt. E daí eu lembro que eu parei, eu só vi minha mãe. E eu assim olhando e o cara, você não ama Jesus, cara. Você não ama Jesus, cara. Hey! Ele veio pro Brasil, morar no Brasil. Foi ganho por Keith Green. Quem conhece aquela música? Senhor, formoso és, tua face eu quero. Só os antigos conhecem. Rapaz, hoje é a noite da revelação mesmo aqui. E ele veio pro Brasil. E ele começou a falar, cara, eu tenho que dizer algo para você, cara. Olha, você que diz assim, Senhor, eu te amar de todo o coração. Mas a primeira coisa que você faz quando acorda é ligar seu televisor.
Primeira coisa que você faz é ler notícias, e você quer que Jesus te priorize, mas você não prioriza Ele, cara. Você não vê Jesus. Se Ele tivesse hoje, Ele fala: primeira coisa que você faz é pegar no seu celular, e lá por 10 da manhã você lembrar de Jesus, cara. Não dá certo, cara. E eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. Eu falei: mãe, estudava de manhã, sempre estudei de manhã. Quem sempre estudou de manhã aqui? Dormia a tarde toda. Falava: vou estudar de manhã para aproveitar o dia. Recebi muito do Senhor enquanto dorme. E daí eu me lembro de que mãe, me acorda às 5:30 da manhã que eu quero orar. E eu levantava às 5:30, me chamava: filho. E eu levantava, cara, eu levantava com uma fome tão grande, tão grande. E eu ficava orando. Quando dava 6 e pouco da manhã, eu levantava, tomava meu todinho, para a escola. E eu me lembro que Deus começou a me levar num nível maior. E eu comecei a ver meus amigos, eu falei: cara, eles precisam de Jesus também. O segundo estágio que o Senhor te leva da adoração é para a intercessão. Diga comigo: adoração, intercessão, proclamação. Foram as 3 coisas que, isso daqui, quando a gente fala sobre adoração, a gente expõe isso. Adoração, intercessão e proclamação caminham juntos. Davi, da onde? Moisés estava lá na guerra contra os filisteus com as mãos erguidas. Diga comigo: adoração. Arão, vem cá, Arão, vem cá, Ur. Seguravam os braços. Diga comigo: intercessão. Fica de pé, Josué. Enquanto ele estava, Josué lá embaixo ganhava a guerra. Diga: proclamação. Quando Moisés cansava e descia os braços, o que acontecia com ele? Perdia a guerra. Quando os intercessores se posicionavam, a adoração voltava, o que acontecia? A guerra se ganhava lá embaixo. Quem está entendendo? Sem adoração não tem proclamação. Obrigado. Por isso que antes de você ganhar a guerra aqui, você tem que ganhar a guerra em cima. Um exército, antes de ir por baixo, vai por cima. Irmão, você tem que entender que primeiro você ganha nas regiões celestiais. Primeiro você ganha balneário nas regiões celestiais, cara. Davi disse assim: bendito seja o Senhor que prepara minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Davi era o quê? Um saiadinho que fazia com o dedo? Não. O dedo era adoração. Davi estava dizendo: eu ganho a guerra na adoração e também na guerra lá fora. Oh, aleluia! E daí eu me lembro que eu peguei e comecei a ver aquelas pessoas: não, essas pessoas precisam de Jesus também. Eu anotei, comecei a anotar os nomes no papel. Todo dia de manhã, quando eu acordava, oh Senhor, eu ia me ajoelhar e orar: Senhor, oh Deus abençoa a Tati, a Paty, a Nádia, oh Deus abençoa, Senhor. Clamando a Deus. Por que eu estou falando isso para você? Porque hoje eu sei de que as responsabilidades são muitas, só que a gente quer crescer demais e esquece que o que nos trouxe até aqui foi a fome pela presença. O que vai nos manter aqui. Por favor, você pregador, não leia a Bíblia para pregar. Leia a Bíblia porque ela já pregou você na cruz com Cristo. Hoje a gente vê muita gente, hoje muita gente lendo a Bíblia: isso daqui ele precisa ouvir, vou pregar, ele vai ser forte. Tentador. E hoje o que acontece? A gente não se vê na Bíblia. Eu sou o coxo, eu sou o gadareno, eu sou Zaqueu, eu sou a mulher do fluxo de sangue, precisando de um encontro com Ele. Se você lê a Bíblia e não vê como um espelho, irmão, você sabe qual é a diferença da Bíblia para todos os outros livros? De que a Bíblia é o único livro lido que quando você lê, o autor se faz presente. Você precisa ler e falar: esse sou eu. Por isso que a Bíblia tem que ser um espelho para você. Quem você vê quando você lê? Ok, deixa eu falar do texto. Põe para mim o texto aqui, para eu terminar aqui
Ele deu uma mini tossida ali. Versículo 17. Brincadeira. Versículo 17, ele diz assim, respondeu Jesus: bem-aventurado, porque não foi carne e sangue que te revelou. Diga comigo, revelação. Não foi carne e sangue que te revelou. Então quero falar duas coisas aqui. A primeira, revelação. O que é revelação? Eu já disse aqui, revelação é tudo que me transforma. Quando você lê Mateus capítulo 13, versículo 10, Jesus conta uma parábola, a parábola do semeador. Quem lembra? 4 tipos de terras. O que foi lançado à beira do caminho pedregoso, espinhoso e a terra boa. Tudo, por muito tempo eu achei que eram 4 pessoas diferentes. Hoje não, hoje eu vejo que é a mesma pessoa vivendo 4 processos diferentes. Todo mundo passa um momento que foi uma terra rasa. Talvez você está aqui passando uma terra espinhosa, sendo tentado pela vida lá de fora. Talvez você está aqui, cara, com pedras tentando sufocar você. Ou talvez você é uma terra boa que já está dando fruto. Só que daí o texto diz assim: e os discípulos falaram: por que você fala por parábolas? Por que você prega, Jesus, por parábolas? Aí o próximo, versículo próximo 11, meu filho, vai dar lugar nesse mouse, profeta. Vai dando lugar, varão. Versículo 11, versículo próximo. Enquanto isso eu tomo água. Jesus respondeu: porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino do céu. Uau! Mas a eles não. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu estou fazendo uma separação de quem é do lado de dentro e quem é do lado de fora. E porque existe uma informação para quem é de fora, mas existe uma revelação para quem é de dentro. E se você está do lado de dentro, você já está com Jesus. Você precisa pedir para que Ele abra os seus olhos, porque quanto maior a revelação, maior será o avanço da igreja nessa cidade. Então você não tem que querer que quem é de fora tenha uma revelação, porque revelação é só para quem é do lado de dentro. Irmão, tu vai casar um homem abençoado, Deus vai te dar. Gostei de ti, viu, filho? Quem está me entendendo? Então, às vezes, escuta isso, por favor. Evangelho, você não desce goela abaixo. Evangelho é Ele que convence. Irmão, escuta isso, eu não sou Deus para salvar, não. Eu não sou Jesus para salvar, Deus para julgar, o Espírito Santo para convencer. Meu papel é pregar, deixa que Ele faz a parte dele. O problema é que a gente vê uma geração querendo salvar por informação. O que salva é unção. Quem abre os olhos é Ele. Aí você quer convencer por debate, vamos debater. Quem é da época do Felipe Neto como youtuber lá do começo? Quem lembra de um cara chamado PC Siqueira? Que se suicidou inclusive, né? PC Siqueira falou: eu já li a Bíblia inteira mais de uma vez. E foi só um livro para mim. Nunca me esqueço disso. Foi só um livro. Por quê? Porque quando você não tem a quem te revela, cara. Por isso que eu te dou uma dica. Sempre que antes de eu ler a Bíblia eu falo: o Espírito que está por trás da letra me revela as Escrituras. Porque não é mais um livro. Então Deus, Ele está dizendo: olha, existe uma informação e uma revelação. O que é revelação? É tudo aquilo que me transforma. Um exemplo: quantos aqui sabem que Jesus é suficiente? Mas quantos vivem como se Ele fosse suficiente? Porque saber é informativo, viver é revelação. E pastor, como você sabe no dia mal? Ele ainda é suficiente quando você está sem dinheiro? Ou isso muda o seu humor? Então Deus não pode te confiar riquezas se o seu coração nunca está nele. Olha que Jesus estava na tempestade, você lembra disso? Nós somos uma região aqui marítima de pescadores. Tem algum pescador aqui? Ok, na live tem algum. Lá na nossa igreja tem bastante pescador, mas aqui deve ter na igreja, né? Algum pescador, alguém. Ok, tá bom. E, irmão, sinceramente, eu sempre pergunto: cara, você não fica enjoado? Ele há muitos anos no barco, né? Muitos anos no barco. Irmãos, você acha de que os discípulos de Jesus nunca tinham pego uma tempestade? Claro que já.
Assim como você acha que um piloto de avião nunca pegou uma turbulência? Claro que já. Ok, mas por que naquele momento? Por que naquele momento os discípulos se apavoraram? E o que me choca é que Jesus dormia na tempestade. Jesus dormia. Vem aqui, meu amigo, connect to God. Dá licença? Finge que está dormindo. Fecha os olhos. Não, deitar no chão não vou fazer deitar. Ok, tempestade. Aqui, a tempestade. E dá, uma tainha bateu na cara dele. E vai. Você acha que é possível dormir? Obrigado. Irmãos, Jesus não dormia, Jesus estava ensinando. Jesus estava ensinando. Como diz o ditado, Jesus nunca deu ponto sem nó. O que Jesus estava fazendo? Jesus estava ensinando algo. E você vê de que Jesus, quando levanta, ele diz assim: vento, cala-te. Vento, fala. Agora vamos comigo, volta um pouquinho. Irmão, eu tô como diria um bom pentecostal, eu tô tomado. Mas é bom, o meu apóstolo Luiz sempre diz assim: tem lugares que eu prego, tem lugares que arrancam a palavra de mim. É bom você estar no lugar quando a fome arranca a palavra de você. Isso que eu estou pregando, o povo da nossa igreja, se eu jogar o microfone, eles continuam, já sabe tudo isso. Jesus está dormindo. Jesus levanta e acalma a tempestade. Sabe o que Jesus está dizendo? De que só pode acalmar a tempestade aqui fora quem já está calmo aqui dentro. Então talvez você não consiga romper financeiramente aqui fora, porque aqui, isso ainda domina você aqui dentro. Você ainda não consegue romper algumas coisas aqui fora, porque aquilo ainda te domina aqui dentro. E Jesus estava mostrando, eu dormia para mostrar para vocês, de que a paz dentro de mim era maior do que a tempestade fora de mim. E daí Jesus pega e fala: vento, cala-te. Mas o vento não tem voz. Quando Jesus disse cala-te, Jesus estava dizendo para os discípulos: cala o medo do seu coração. Jesus estava falando com seus discípulos. Então, volto a dizer, quantos sabem que Ele é suficiente? Mas quantos vivem como se Ele fosse? Tem pessoas que são tão doentes emocionais, que acham que a resposta para tudo é encontrar um homem e uma mulher. Não, quando eu casar, tudo se resolve. Não, se eu tiver aquele carro, tudo se resolve. No dia que eu pregar aqui, que eu for conhecido, irmão, você não precisa de um microfone para ter púlpito. O seu púlpito é qualquer lugar que você levante sua voz. Você quer um microfone? Pega. Vai falando, Jesus. Te garanto, você vai continuar vazio quando sair daqui. Porque você não entendeu que o que você precisa ser completo é descobrir o seu púlpito. Talvez a sua faculdade, talvez é seu GC, talvez a sua vizinhança, talvez o seu prédio. E você está bitolado aqui. Deus está falando: não, cara, eu te chamei para outros lugares. Ah, se a igreja entender isso, a gente avança muito. Diga comigo: informação, revelação. Então você precisa ter uma revelação dele. E isso eu garanto para você, irmãos: revelação não vem de pregação. Pregação te aponta um caminho. Eu vou te dar um exemplo. Eu vou dizer uma heresia minha aqui, ok? Ok? Tô acabando. Ó, tosse, tá? O que é isso? Varão vigilhudo? Varão que começa. Irmãos, eu vou dizer algo aqui para você. Talvez seja uma heresia minha, isso é algo meu, ok? Isso é algo meu. Mas o que gerou Samuel não foi a palavra profética de Eli, mas o que Ana fez depois que saiu dali. Tem gente recebendo palavra profética e não fazendo nada.
Palavra profética não muda a sua vida. Olha aqui para mim. Ana estava lá chorando. Quem lembra dessa passagem? 1 Samuel capítulo 1, versículo algum. O texto diz que ela estava chorando. E o texto diz que ela chora, balbuciava. E eu imagino que ela estava mais ou menos assim. Porque o texto diz que Eli achou que ela estava bêbada. Ô, cachaceirinho, ó. Essa daí dá facada no marido, com certeza. Eli achou. Aí falou, irmã, ó, varoa, na porta da igreja, bêbada, não, eu estou angustiada por um filho. Ele pega e libera uma palavra. Você conceberá um filho, quem lembra? Você conceberá um filho, palavra profética. Mas a Bíblia diz de que Ana se levantou, foi para casa e teve intimidade com seu marido Elcana. Tem muita gente, deixa eu usar isso aqui de uma licença poética do texto. Se você recebe a palavra profética, mas não vai para sua casa deixar o Espírito Santo gerar vida dentro de você, a palavra profética que você recebeu nunca se cumprirá. Porque toda palavra profética precisa de um útero para ser gerado. Ana recebeu a palavra, só que ela foi para casa gerar com seu marido. Não ia vir por osmose. Ela tinha que fazer a parte dela. Então tem gente que não quer fazer a sua parte porque não entende o processo da cruz. Irmãos, a cruz só é terrível até você ser pregado. A cruz só dói quando você tem que sacrificar, renunciar, abrir mão de relacionamentos. Mas eu garanto para você que no terceiro dia tem ressurreição. Amém? A cruz só dói no primeiro dia. No terceiro dia, fala isso para alguém, chacoalha ele e fala, tem ressurreição para você, meu irmão. Amém? Por isso que a cruz não é o fim, a cruz é o começo. Por isso que o evangelho não vai te custar alguma coisa, o evangelho vai te custar tudo. Mas no dia que você descobrir que tudo que você perde, você ganha. Lembra que eu falei da menina do GC com medo de ir pro inferno? Eu esqueci de contar. Foi da casa daquele casal ali. Eu peguei e falei assim, se você serve Jesus por medo de ir pro inferno, então você não entendeu o que é evangelho. Eu não sirvo Jesus por medo de ir pro inferno. Então eu não estou perdendo a minha vida. Eu estou ganhando, porque eu já ressuscitei. Você acha que você está perdendo porque você está preso com velcro. Tem gente falando, vou descer da cruz. Irmão, já era para você estar morto. Vou descer da cruz, hein? Você tá vivo ainda? Cruz não é lugar de agonia, não, é lugar de morte. Então você tá, sabe, tô preso, tem gente que tá preso com velcro. Eu tenho uma figurinha que é Jesus pulando assim da cruz, uma imagem, nem eu aguento ele pulando assim, uma figurinha. Irmãos, escuta isso aqui que eu quero terminar. Que o tudo tá me olhando assim já com raiva. Não existe a possibilidade de transformação sem renovação de mente. Pega isso, por favor. Olhe os últimos 9 meses da sua vida. A gente está em que mês? Setembro é? 9, exatamente. Veja de janeiro até aqui. Se você ainda pensa as mesmas coisas, então são 9 meses sem transformação. Porque toda transformação precisa passar primeiro por uma renovação de mente. Mas pastor, a Bíblia diz não remover os marcos antigos, entende? Deus não muda, mas a nuvem se movimenta. Deus está fazendo as mesmas coisas, só que de uma maneira diferente. Antigamente a gente evangelizava por panfleto. Hoje a gente evangeliza na internet. Antigamente a gente saía para a rua, colocava uma caixa de som na esquina e ficava o dia inteiro cantando. Era ou não era? Funcionou para um período, para uma época, só que hoje Deus mudou. E se eu não renovar a minha mente diariamente na presença dEle, quando Deus vem com novo, eu vou falar, sai Satanás. Porque Deus me falou que é assim. Deus está falando, oh, cara, você não está entendendo. Antes era um sacerdote, mas agora eu mandei o sumo sacerdote. Transiciona a sua mente.
E o tanto de renovação que você tem é o tanto de intimidade que você tem. Viver as mesmas coisas não quer dizer viver em santidade. Nós precisamos expandir. O trabalho de renovar é um trabalho dificultoso, trabalhoso. E muita gente está triste com Deus, porque parece que o que funcionava não funciona mais, porque não está renovando a sua mente. Quem está me entendendo o que eu estou falando? Eu tenho uma preocupação muito grande. Às vezes na nossa igreja eu sempre paro, olho e falo: vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Porque quando você quer... Estou terminando. Efésios, põe para mim, Efésios capítulo 2, versículo 2. Meu Deus, isso daqui o povo sabe demais. Vai, continua. Olha o que diz. Põe um para mim, varão. Põe um. O varão está aqui embaixo ou está lá em cima, o profeta? É a varoa? A varoa é casada ou solteira? Solteira? Ó, irmã, faz seu trabalho aí que Deus vai provendo. Olha o que Paulo está dizendo. E vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados. Versículo 2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo. Opa! O apóstolo Paulo então está me dizendo de que existe um curso desse mundo. Vamos imaginar aqui. Vamos imaginar que você está no Rio Itajaiaçu. Quem está comigo? E você está no Rio Itajaiaçu, você pega uma bola. Como é teu nome, lindão? Hã? Luiz. Luiz. Ah, Luiz. O guitarrista é Luiz. Tu é canhoto também? Ó, talvez, se quiser, pode ser. Eu tenho um discípulo lá que eu falo assim: você sabe fazer tal coisa? Ele fala: você quer que eu saiba? Se você quiser, eu sei. Ele tem cara de ser assim, né? Onde é que eu estava? Lembrei. Você pega uma bola, Luiz, e joga no Rio Itajaiaçu. Quem está comigo aí? E daí você diz, você não precisa dizer para a bola: olha a bola, cuidado que lá na frente tem uma curva. Por quê? Porque o próprio curso do rio se preocupa em levar a bola. Paulo está dizendo de que existe um curso desse mundo que você andava. E esse curso fala de que está aqui dentro. Irmãos, tem muita gente que está aqui, mas o seu coração está no curso desse mundo. Sua mente está no curso desse mundo. Você está aqui, mas você ainda deseja o mundo. Você está doido para sair daqui, para ver fulano de tal. Ainda está preso em vícios, em pecados. Você levanta suas mãos, mas o seu coração ainda está no curso desse mundo. E Paulo diz: vocês andavam outrora. E quando você está no curso desse mundo, irmão, é o rio que te encarrega de levar. Por isso que você fala: eu não sei, de tempo em tempo eu caio, de tempo em tempo eu desanimo. É porque você ainda está no curso desse mundo. Por isso que tem gente que vem para o culto, mas não entra no culto. Porque está no culto, mas seu coração já tem um curso. Irmãos, escuta, a diferença de um ímpio no curso desse mundo para um crente no curso desse mundo é que um ímpio no curso desse mundo vai para o inferno mentindo, roubando, xingando. E um crente no curso desse mundo também vai para o inferno, só que dando glória a Deus, aleluia. Então o que importa não é o que você faz aqui fora, é que curso que está no seu coração aqui dentro. Se você não consegue abrir mão de certas coisas, meu irmão, minha irmã, se esse seu namoro você não consegue parar de transar e você não abre mão, tem alguma coisa errada? É porque você não ressuscitou no terceiro dia, você está no primeiro. Por isso que dói, mas ao terceiro dia tem ressurreição. Toda renúncia tem um terceiro dia. Então às vezes você está aqui e parece que o seu líder de GC tem que estar sempre te puxando, sempre te lambendo, sempre te alisando. Deus está falando. Irmãos, entenda, pecar todo mundo vai, mas tem uma diferença entre pecar e permanecer em pecado. Se uma coisa persiste em você mais de uma vez, busque ajuda, meu irmão. Tem alguma coisa errada. Se algo não sai da sua mente: mas pastor, eu não estou fazendo aqui fora, mas está aqui dentro. E o que Paulo diz é que tem um curso aqui que você precisa vigiar. Ninguém cai aqui fora antes de cair aqui dentro.
Por isso você fala assim, fulano de tal era tão ungido. Do nada, não foi do nada. Assim como Deus não levanta alguém do dia para a noite, ninguém cai também do dia para a noite. Você começa a abrir mão o que era santo já não é mais, é religiosidade. Religião, isso aqui. Você começa a fazer pequenas concessões. Eu não ia falar isso, velho, mas você vai fazendo pequenas concessões, abrindo mão de poucas coisas, prioridades, porque afinal de contas sou filho do papai, faço carinho na barbinha do papai. Quem já assistiu Thor? Cara, Deus falou comigo no Thor 1. Quem assistiu Thor 1? Que ele é banido de Asgard. Cara, algo me chamou a atenção. Que daí o pai dele, então, ele tá lá, ele faz uma coisa que o pai dele disse para ele não fazer. Como é que chama o pai dele? Odin. E daí então, tá comigo? Ok, tamo junto. E daí, ele pega e fala assim, o Thor fala, o pai dele fala, cara, você me desobedeceu, né? Aí ele pega e fala, você é um velho que não sabe de nada, tem que ir pra guerra. Esparta! Porque eu vi 300 ali no meio de Esparta. E daí o pai dele falou que tem razão, eu fui um tolo. E daí, cara, você vê como o Thor é... Cara, né? Ele sempre, eu tiro agora o poder de você. Plink. Quem lembra disso? E ele bane o Thor. Na hora Deus falou comigo, o fato de você ter o pai não tira o fato que eu ainda sou rei. E quando ele vier julgar a terra, não vai ser como o pai, é como o rei dos reis. Então ele te ama, ele te quer, mas ele ainda é rei dos reis. Ele ainda é Senhor dos senhores. Melhor você temê-lo se você não sabe lidar com a paternidade. Eu estou pregando para mim. Então, tem gente que está no curso desse mundo ainda. Quem está comigo? E quando você está no curso desse mundo, cara, nada ganha você aqui fora. Nada convence você, porque o problema está dentro. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau e lava-me. Está dentro de você, as coisas aqui dentro. Irmãos, você negocia 3 vezes se você vem no culto no domingo ou não. Porque não é prioridade para você status. É postura, é porque você não quer ouvir o pastor te enchendo o saco. Eu vou, velho. E numa tentativa de te ganhar, mas às vezes a gente esquece que só Deus pode fazer esse trabalho de ganhar você. Então às vezes a gente está aqui levantando nossas mãos, e pelo fato, e eu não quero entrar nisso, mas pelo fato de você nunca ter alguém para você abrir o seu coração, para você estar do lado, para você estar confessando, Tiago 5,16, para caminhar com você, melhor serem 2 do que 1, porque você anda sozinho, porque você acha que você é bom o suficiente, mas você esquece que quem cresce na vida sozinho fez alguma coisa errada pelo caminho, e daí você não tem alguém do lado, alguém para puxar sua orelha. Olha aqui, olha para mim, o discípulo bom, a pessoa boa para cuidar de você, é aquela que fere sua mente, mas ganha sempre seu coração. É aquela pessoa que fala assim, olha aqui, cara. Aquela pessoa que aponta dentro da sua cara e você não fica com raiva dela. Véi, você tá errado. E você fecha a cara e você fala, quem ele pensa que é? Então morre. Só que daí você é um homem de Deus, cara. Você entra no carro. Você entra no carro e começa a tocar um louvor. E o Espírito Santo começa a te convencer. E você começa a baixar serviço. Mas ele tem razão. Ele tem razão. Obrigado. Então é mais fácil andar sozinho. Porque quando você anda sozinho, você não tem que prestar conta da sua vida para ninguém. Irmãos, entenda uma coisa. Tudo que é carne, Deus quer matar. E se você pensa em fazer algo sozinho, já é carne. Porque tudo que Deus faz é pelo corpo. Nada Deus faz sozinho. Ok, então tá aqui. Pastor, e agora? Deixa o texto para mim, serva. Dá lugar nesse mouse, varão. Efésios 2:2, tira não.
O texto diz de que é um curso desse mundo. Mas em contrapartida, vai minha filha, Salmo 46, verso 6. Salmo 46, 6. Enquanto há um curso aqui fora que está dominando você, tomando você, está matando você por dentro, Deus está chamando, pula. Porque não, Salmo 46, verso 6. Salmo 46, 6. Eu errei, meu Deus, volta, é o 5. Não, é o 4, vai varó, é o 4, para a igreja da glória. Uau, a Bíblia diz que há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus. Enquanto tem um curso desse mundo, tem um rio de Deus que está fluindo aqui hoje e agora. Há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Verso próximo. Deus está no meio dela. Uau! E olha o que o texto diz: não se abalará. Você lembra da tempestade? Você está aqui dentro, não se abala. Deus te ajudará. Já ao romper da manhã, versículo próximo, os gentios os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Próximo. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, porque desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Segura aí. Queima os carros do fogo, irmão. Sabe o que Deus está dizendo? De que quem quebra o arco, quem despedaça o fogo, é Ele que faz. Ele que dá fim a guerras, Ele que começa a guerra. Nada acontece sem que Ele permita. O que aconteceu com o nosso presidente? Deus está no controle. Nada acontece sem que Ele permita. As lutas aqui fora, irmãos, entenda que nem tudo que acontece aqui fora de luta é o diabo, mas é a escola de Deus te espremendo para o melhor sair. E Deus está falando: olha, fica calmo, Luiz. Sou eu que dou fim à guerra, eu que despedaço o arco, sou eu que coloco fogo nos carros. Só que o problema é o verso próximo. Diz: aquietai-vos. Que o problema não é as guerras aqui fora, o problema é aqui dentro. Volta o 9. Quem acaba com a guerra é Ele. 10. Mas quem aquieta aqui dentro? Você. Esteja ciente de que eu vou prover no mês que vem. Irmãos, uma vez uma pessoa falou assim: pastor, você não tem, é bom você fazer um seguro de vida, alguma coisa. Um dia se eu ficar velho, como que vai ser tudo? Se na minha velhice eu passar necessidade, não foi a Deus que eu servi minha vida toda. Não acredito no Deus que eu sirvo hoje, dou minha vida, Luiz, e na minha velhice eu tenho que mendigar? Não. Então não foi a Deus que eu servi. É Deus falando aqui fora, eu faço, mas o problema é aqui dentro. Você precisa acessar as guerras aqui dentro. Amém? Fala para quem está do seu lado: descubra quem Jesus é. Eu vou te dizer quem Ele é. Lucas capítulo 2, versículo 11 diz que Jesus é o Salvador. 1 Timóteo 6,15, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Isaías 9,6, Ele é o Príncipe da Paz. João 11,25, Ele é a ressurreição e a vida. Apocalipse 1,8, Ele é Senhor e Deus. Colossenses 1,15, Ele é a imagem do Deus invisível. Mateus 24,30, Ele é o Filho de Deus. Isaías 54,5, Ele é o Santo de Israel. João 14,6, Ele é o caminho, a verdade e a vida. João 6,35, Ele é o pão da vida. João 8,12, Ele é a luz do mundo. João 4,42, Ele é Salvador do mundo. Ele é o leão da tribo de Judá, o bom pastor, cabeça da igreja, videira verdadeira, sol da justiça. Ele é o sumo sacerdote, alfa e ômega, o princípio e o fim, Filho de Deus, Rei das nações. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é a porta, o Nazareno, o Rei da glória, toda a salvação. Ele é aquele que venceu o mundo, o nosso advogado junto ao Pai, nosso Salvador, Jesus de Nazaré, o bom mestre, a pedra angular, a pedra viva, Emanuel, a palavra. Ele é aquele
aquele que não guarda debaixo das suas asas. Ele é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Irmãos, escuta isso, e você pode ficar de pé que eu vou parar. Eu estava no primeiro ponto, eu ainda ia falar da igreja, mas deixa para outro dia. Irmãos, entenda uma coisa: Davi derrotou Golias, mas Davi não era especialista em guerra, mas Davi era especialista em Deus. Davi não sabia usar uma espada até esse dia, mas Davi sabia tocar uma harpa na presença de Deus. Você está me entendendo, meu irmão? Irmãos, é Cristo que te ensina o caminho que você deve andar. Crie estratégias, impulsione no Instagram, venda curso, venda livro, faça de tudo, mas saiba que o que vai fazer dar certo é o tanto de fome que você tem pela presença. O texto diz de 2 Samuel, o texto diz de que Davi ele foi contra os amalequitas, e o texto diz de que tinha muito mais do exército deles do que de Davi. E fala o texto de que Davi então orou ao Senhor, e Davi disse: Pai, eu vou contra eles, vou contra os amalequistas. E Deus disse: vai. Deus disse: vai. E daí a Bíblia fala de que Davi derrotou muitos deles, ao ponto de que Davi agora tinha mais do que eles. E daí no outro dia, o texto diz de que os amalequitas voltaram contra Davi. Cara, Davi podia... Teu nome? Esqueci não, nem perguntei. Pastor Nando. Nando, Nandinho, Fernandinho. O texto diz, pastorzão, de que ele pega, e Davi poderia ter usado a mesma estratégia. Ora, se deu certo ontem, vai dar certo hoje. Mas o que Davi faz? Davi consulta o Senhor de novo, Luiz. O texto diz que Deus fala assim: agora não, agora dá a volta por trás, se esconde atrás dos arbustos. E o texto diz: quando você ouvir alarido de guerra, saiba que sou eu. Quer dizer, quando Davi tinha menos, Deus fala ataca. Quando Davi tem mais, Deus fala não ataca. É Deus falando: Davi, você precisa saber que quem vence a guerra sou eu, não é você. Sou eu, não é você. Meu irmão, minha irmã, quanto tempo faz que você não jejua? Quanto tempo faz que você não chora diante dele? Sabe quando que nós vamos avançar? Quando nós estivermos nesse lugar. Nesse lugar. Quando os nossos amarem a palavra de Deus. Quando os nossos amarem a presença, mais do que tudo, mais do que tudo, mais do que tudo, mais do que tudo. Mais do que tudo. Eu quero terminar. Tu me ajuda aqui, vamos tirar daqui, por favor. Obrigado, velho. Deixa aqui, eu vou subir que daí eu quero falar. Posso subir? Dá licença. Quero dizer algo para você, para a gente terminar. A Bíblia fala de Sansão. A Bíblia fala sobre Sansão. E a Bíblia diz de que Sansão foi um homem escolhido por Deus, sim ou não? E o texto diz de que Sansão encontrou uma mulher chamada Dalila. Diga Dalila. Quem era Dalila? Dalila não era o inimigo de Sansão. Dalila era a sua distração. Porque o inimigo era os filisteus. Então tem muita gente que cai na mão do filisteu porque está se distraindo com muitas coisas. E daí o texto diz de que 3 coisas aconteceram com Sansão quando quando Sansão se distraiu. Primeira coisa, a Bíblia diz de que o seu cabelo foi cortado. Seu cabelo foi cortado. Isso fala o quê? Da força. Sansão ficou sem força. Talvez hoje você está aqui, cara, sem força para adorar a Deus. Você não tem força, parece que, sabe, dá um desânimo. Você fala assim: levanta a mão. Você... Janete, esse culto não acaba não, Janete, pelo amor de Deus. Josiclane, que demora, Josiclane, quero ir para casa.
Espero que o Tuto nunca mais chame esse pastor, que ele demora para Dedéu. Não dá certo não. Você está sem força para adorar a Deus. Quem está me entendendo? Fica sem força, dá um desânimo. Primeira música, você já está sentado. Tem dor na perna, mas quando você ia para o estádio de futebol, pulava o jogo inteiro. Irmãos, eu sempre digo isso. O problema não é ofertar R$8, o problema é gastar 80 lá fora. Porque se você dá mais lá fora e menos para o CD, você está dizendo que é a sua prioridade. Tem gente que na época da cachaça gastava por sábado 300, mas nunca ofertou R$300. Não, você não vai sair daqui sem tomar uma. Toma uma. Uma vez, Tuto, eu vou dizer essa aqui. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor Dando, ela estava começando a ir na igreja. E naquele dia, eu não sei por que cargas d'água, eu estava meio com a pá virada. Me irritaram, deve ter sido o Michel, o pessoal aqui me irritou, o Dani, esse pessoal. E eles, provavelmente, né? E eu me lembro que eu saí assim, brabo. E a pessoa passou por mim e falou assim: ô pastor, gosto muito do seu programa, mas só grita demais, hein? Eu parei assim, eu virei para ela. Ah! Só que daí na hora, o Espírito Santo me convenceu. Aí eu, fiz besteira, eu voltei. Eu falei: minha querida, deixa eu falar uma coisa para você. Sabe por que eu grito? Porque um dia eu já gritei pro diabo lá fora. Sabe por que eu invisto? Porque eu já investi lá fora. Eu não aceito dar menos pro meu Deus do que eu já dei um dia lá fora. Sabe por que hoje eu pulo? Porque eu sou intenso, porque eu vou até altas horas, porque eu já fui intenso lá fora. E o meu Deus não vai ter menos de mim do que um dia eu já dei pro diabo. Tem alguém comigo aqui, pelo amor de Deus? Por isso que eu sou assim. Que eu já gritei lá fora, cara. Eu já virei a noite lá fora. E eu falo: não, meu Deus não vai ter menos. Meu Deus não vai ter menos. Eu já gastei dinheiro lá fora. Eu vou dar mais pro meu Deus, mas você não pode, mas eu vou. E eu sei que Ele vai prover. O cara deixava a mulher em casa, dormindo. Da 9h30 já quer ir embora. Você está entendendo? Eu entendo. Eu sou pastor de igreja. Eu entendo de que tem horário, eu entendo isso e eu luto. Nós temos um cronômetro assim também. Às vezes eu falo: Deus, queima essa TV. Só que daí eu lembro que foi pago com dinheiro da igreja. Eu falo: não queima não, Jesus. Por quê? Porque às vezes você vê que tem gente que fica... Você está entendendo o que eu estou falando? Eu entendo isso, eu entendo que tudo tem um cronograma a ser feito. Mas às vezes você vê o desespero, irmãos. O propósito do diabo, o diabo não quer que você se desvie. O diabo só quer que mudar o curso do seu coração. O diabo não tem problema em você estar servindo a Deus. Se você estiver perdido aqui dentro, para ele já é o suficiente. E eu vou terminar aqui. Sansão, a Bíblia diz que ele ficou primeiro sem força. Segundo, o texto diz de que ela cegou os olhos de Sansão. Sansão ficou sem visão. Talvez ele está aqui sem visão. Você fala: vamos ganhar bom nela. Vamos. Ih, já ouvi tanto isso. Você está rumo aos 300. 300? Mas comigo ninguém me busca. Você está sem visão. Deus vai ganhar a tua família. Meu pai, boa sorte. Deus vai te fazer empresário multimilionário. Estou nem pagando aluguel. Está sem visão. E a terceira coisa, a Bíblia diz de que Sansão ficou empurrando o moinho. Talvez você está aqui andando em círculos. Parece que sua vida não sai do lugar. Parece que dia 1º de janeiro foi ontem que você disse: Deus, esse é o ano. Só que você olha e parece que nada rompe, nada acontece, nada vai para frente, nada flui. Você vê os outros fluindo e você não sai do lugar. É a mesma vida financeira, é a mesma vida familiar, é a mesma vida espiritual. Nada rompe, nada rompe, nada rompe. Sansão ficou fraco, sem visão e andando em círculos por causa de uma distração.
Então que talvez hoje Deus está pedindo para você deixar algumas distrações do lado. E isso vai doer em você. Mas eu garanto que no terceiro dia tem ressurreição. Mas eu não quero terminar assim. Eu quero terminar com uma palavra de ânimo para você. E a Bíblia diz o seguinte: que enquanto Sansão empurrava o moinho, o cabelo de Sansão voltou a crescer. Minha palavra para você hoje é: tem esperança para você hoje. Deus tem esperança para você. Amém? Se hoje ouvirdes a voz do seu Deus, não endureça o vosso coração. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você.